Ser infinito, tudo bem? Meu nome é Vânia de Assis, sou terapeuta facilitadora de consciência. Todo abusador foi abusado, né? Isso é importante a gente ter essa informação. Antes de qualquer situação onde você perceba que está sofrendo um abuso, o mais importante é você olhar para dentro de você e procurar fazer um mergulho. Esse mergulho, meu querido ser infinito, é um mergulho onde é necessário que seja feito com acompanhamento de alguém, né? Determinados momentos, claro, a gente veio sozinho, vai embora sozinho. Mas situações onde a gente mergulha, se aprofunda no nosso inconsciente, que nada mais é do que informações que a gente foi adquirindo ao longo da vida, só que está oculto, né? Está oculto a nós, mas a gente ainda consulta esse inconsciente quase que 90% das nossas escolhas. Então, é importante a gente fazer esse mergulho em si mesmo, conhecendo esse inconsciente que está dentro de você e precisa realmente de uma pessoa para que possa te orientar e te ajudar e te facilitar nesse caminho de mergulho interno. Antes de colocar a culpa no outro, antes de falar e condenar Deus e o mundo, é importante a gente dar esse passinho para trás. Poxa, então se eu estou sendo abusado, né? Em que parte eu ainda abuso, né? Ou já abusei? E vice-versa. Ou poxa, eu estou nessa posição de abusador. Então o que é que eu preciso ver dentro de mim que do meu passado, na minha infância, mas tem ali nos meus primeiros meses e anos de vida, o que aquilo, aquele momento onde eu fui inserida nesse contexto dessa realidade, quais foram as crenças que eu comprei, quais foram as situações que eu passei, que me fizeram acreditar que o relacionamento é entre abusado e abusador. É uma crença. Ou melhor, é um conjunto de crenças. E a gente precisa realmente ter esse olhar. Então, quando falamos de inconsciente, né, hoje mesmo me perguntaram isso com relação às barras de Axis, né? Que tipo de trabalho que é as barras de Axis? A gente vai acessar esse inconsciente. Quando a gente está recebendo as barras ou quando a gente aprende a aplicar as barras, né? Que aí é incrível porque o benefício e a contribuição vem não só para aquele que está recebendo as barras, mas para aquele que está aplicando as barras também. A gente começa então a acessar informações nesse inconsciente. Esse inconsciente, ele existe, Jung falava que além dele estar dentro de nós, está fora de nós, porque existe também o inconsciente coletivo, né? Mas ele é oculto. E esse que é o problema, porque quanto mais oculto ele é para nós, mais a gente vai acreditar que somos vítimas, mais nós vamos acreditar que é o destino, que é o karma, seja o que for, e transferimos então a responsabilidade para outra pessoa. E podemos viver assim nessa balbúrdia por muito tempo. Eu tive isso, né? Eu acredito que muitos de vocês estão nessa busca exatamente porque começa a se perceber que as nossas escolhas não são nossas. É como se, puxa, eu não queria fazer isso, mas eu fui lá e fiz. Eu não queria estar nessa situação de abusado. E é verdade, ninguém gosta de estar na situação nem de abusado, nem de abusador. Aliás, a gente quer sempre estar consciente das nossas escolhas, mas muitas das vezes, e eu falo inclusive de mim também, a gente, poxa, quando vê a gente já fez uma escolha que não era aquilo que a gente realmente queria, ou a gente está em um lugar que não é aquilo que a gente quer. Então, as situações da vida, elas vão se criando a partir de escolhas que a gente não percebe que está tendo, mas que são escolhas baseadas nesse inconsciente, né? Por isso que a gente fala de escolhas inconscientes. Eu acredito e sei, né, de acordo com o que eu vejo na minha experiência, que boa parte dos nossos momentos de lucidez, das nossas escolhas conscientes, elas vêm de
de uma prática ali que a gente precisa atuar, que a gente precisa incorporar, né? A gente precisa tomar posse de um perceber mais sutil no nosso dia a dia, onde a gente deixa então de sair do automático e passa a perceber algumas coisas. Não é que o processo vai fazer você se transformar num outro ser. Não é que você, quando você começa a mergulhar no seu inconsciente, em processos de autoconhecimento, que você vai se tornar outra pessoa. E também não é o caminho você levantar bandeiras ou dizer que, puxa, as mulheres são abusadas e os homens são os abusadores, ou, sei lá, eu sempre fui abusada. Então, a ideia é não ir contra essa realidade, e sim observar, perceber quais são os ganhos que eu vou ter de forma inconsciente. Porque muitas vezes, meus queridos, nós temos também ganhos ocultos por estarmos em determinadas posições. Só que aquilo é pesado. E por que é pesado? Porque a gente não percebe que estamos nos comprimindo cada vez mais em troca de alguma fidelidade que fizemos, de um acordo, de um pacto, de um contrato que fizemos, de algo que a gente definiu que seria o correto porque nós somos bonzinhos ou porque acreditamos que a partir de agora a gente vai cuidar das pessoas, né? Ou que a gente tem essa obrigação, ou esse karma, ou seja, o nome que você queira dar, para estar nessa posição onde você não tem limites, onde você não consegue colocar os limites. Porque quando a gente fala de abusado, abusador, a gente não fala só de sexo, né? A pessoa pode abusar da gente em todos os níveis, energéticos inclusive, né? E a gente vai vivendo isso e achando isso normal, né? Só que começa a pesar, então começa a gente a ter insônia, começa a ter angústia, ansiedade, começa a ter situações onde o pensamento fica repetitivo, né? Que é o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A gente começa a ter paranoias, né? De se achar vítima o tempo todo, enfim. São uma série de situações que mostram, são sinais que nos mostram exatamente a nós mesmos. Puxa, eu sempre escolho pessoas, amigos, companheiras ou companheiros que abusam de mim. Então o que eu tenho que ganhar como presente disso? O que a vida está me mostrando de mim que eu preciso ver e transformar? E aí o transformar vem no dia a dia, né? E quando a gente fala em barra de Axis, esse dia a dia ele passa a ser mais consciente, porque ali a gente vai tirando todos os pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, pontos de vistas, essa esfera que nos move de forma inconsciente, que nada mais são do que um conjunto de crenças que a gente comprou. É o nosso treinamento, é aquilo que a gente recebeu e que não é culpa nossa e nem de ninguém, não existe culpados. A gente começa então a olhar para si e sair desse jogo dual de culpado, de certo e errado, de bom ou mal, e a gente começa então a simplesmente perceber sem julgamento. É de um dia para o outro? É na primeira sessão? Não. A gente precisa sim desse agir. A gente precisa estar à frente, percebendo e tendo paciência e humildade, principalmente humildade para reconhecer, né? Porque quando a gente começa a entrar nesse aprofundamento, a gente vai reconhecendo, puxa, na verdade eu não sou abusada, eu sou abusadora, né? Nossa, eu achei que eu era abusada, mas eu sou abusadora. Eu achei que eu eu tava como vítima, mas na verdade, em muitas situações aqui, eu tenho ganhos aqui como vítima. Eu acabo ganhando ali alguma coisa, oculto, mas ganho. Então, é ter esse olhar de humildade para reconhecer, sem se julgar. Porque são ganhos que a gente aprendeu desde lá da infância como moeda de troca. E não é nossa culpa. Foi feito isso conosco, né? Com nós é ótimo, mas com a gente, com a nossa vida. E é como se a gente fosse vivendo isso sem ao menos parar e perguntar, né? O que tá certo sobre isso que eu ainda não percebi?
né? O que se requer aqui para que eu transforme essa realidade e comece então a transmutar tudo isso. Então as barras vai dando essa luminosidade nas suas sinapses, vai mostrando algumas coisas que até então você não percebia, e de forma sutil e gradativa, claro, a gente alcança um estado de perceber cada vez mais, de expansão cada vez maior. Tá ok? Esse é o recado que quero deixar para vocês. Se fez sentido, compartilha, curte e a gente se vê no próximo encontro. Um grande beijo para vocês. Fiquem na luz.